por muitas e muitas horas na noite de ontem e na manhã de hoje aqui na cidade de Arapiraca, exatamente essa questão do Pedro, aquele rapaz que verdade. A gente trouxe aquela informação em primeira mão de forma exclusiva ontem aqui no Toque de Bola, que inclusive o nosso programa esportivo ontem não falou nada de esportes porque a gente trouxe essa cobertura e é uma obrigação do nosso departamento de radiojornalismo de deixar a população bem informada sobre esse acontecimento lamentável que tivemos aqui na cidade de Arapiraca no finalzinho da tarde de ontem, transcorrendo toda a noite de ontem e boa parte da manhã de hoje, que é exatamente esse rapaz que quando se deu conta, ele estava no topo da torre da igreja de Santo Antônio, no bairro Cacimbas, aqui na cidade de Arapiraca. Você que nos acompanha pelo YouTube tá vendo inclusive aí como ele ficou. Isso aí foi no finalzinho da tarde de ontem, por volta das 17 horas. Ele passou a noite inteira e só por volta das 10h45 da manhã de hoje é que, com muita negociação, com muita dificuldade, os bombeiros militares conseguiram convencer o Pedro a descer. Então nós tivemos aí esse homem que foi identificado apenas como Pedro, que subiu por volta das 17 horas desta terça-feira na torre da igreja do bairro de Santo Antônio, aqui no bairro Cacimbas, aqui na cidade de Arapiraca, no agreste alagoano, e após os apelos dos bombeiros militares, ele terminou descendo ao solo por volta das 10 da manhã desta quarta-feira. Foram cerca de 17 horas para que Pedro fosse convencido a descer. Transcorreram durante todo esse tempo momentos tensos ao longo de todo esse tempo, pois havia uma preocupação iminente de todos com medo de ele terminar caindo daquela altura de cerca de 25 metros. Acredita-se que o homem possa sofrer de problemas psicológicos ou ter sofrido um surto psicótico. Durante essas horas ele não tomava água, não se alimentou, além de acumular o sono e o cansaço físico e emocional. E após ser resgatado pelos bombeiros, com auxílio também de equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também com apoio da Polícia Militar, ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, onde está recebendo atendimento médico. Como a gente falava ontem aqui durante a nossa cobertura, que por sinal foi uma das maiores cobertura de todos os tempos, aí com audiência bombástica, e nós inclusive agradecemos a todos os nossos colegas profissionais que estiveram aqui ao longo de todas essas horas trazendo essa cobertura, com a reportagem a cada instante, com imagens geradas aí pelo Davi Freitas, com apoio do Van Rocha, o Jânio Barbosa, o Vitor Hugo, o Leonardo Costa, nossa equipe por inteira. A gente começou aqui com o Antônio Guimarães, com a participação do nosso querido Vanderlei, do Oswaldo Barbosa. Hoje, durante toda a manhã, com toda a equipe do Show de Notícias, capitaneada aí pelo Luiz Cavalcante e toda a equipe aí acompanhando. E ao tempo todo, eu inclusive passei por lá pela manhã e fiquei tenso, porque primeiro eu já tenho um medo de altura. E quando eu avistei o rapaz lá em cima da torre, você vê que ele fazia movimentos, eu soltava as mãos, ficava na ponta dos pés, eu fiquei com medo dele cair no momento que eu estava olhando para ele lá. Era muito preocupante aí e assustadora aquela imagem, né? O que me chamou a atenção é essa resistência dele, né? Ele permaneceu ali o tempo todo, varou a noite, tá? Foi até a madrugada e depois ficou até quase 11 horas da manhã. Você imagina naquela posição. O calor, né? A noite, o frio e o calor da manhã. Com esse sol que aqueceu logo nas primeiras horas da manhã aqui a região, e ele resistiu todo esse tempo, e sem tomar água, sem se alimentar, sem fazer inclusive as necessidades fisiológicas, né? Nessa saída dele aí no SAMU, o pessoal levando o corpo de bombeiros, a gente vê que é não era ele velho, é um jovem. Sim. Né? Inclusive saiu ontem que ele tinha 23 anos de idade. É por isso que ele saiu ontem que ele tinha 23, né? Mas o rosto dele não parece com 23 anos. Mas eu estava vendo ele saindo, se o Leonel puder colocá-lo na saída aí olha, vejam só, se ele realmente... Alguém chegou ali com a sandália para ele, né? Para ele, né? Vamos ver, olha lá, tá? É um jovem.
Mas ele aparenta ter mais idade do que os 23, também, né? Eu acho. Né? Inclusive ficou um desencontro. Essa questão de se o nome dele realmente é Pedro, foi o que foi dito por muitas e muitas vezes. Aí ontem você lembra que a nossa reportagem, o Vitor Hugo, chegou a entrevistar um cidadão que se identificou como primo dele, mas depois tinha também uma prima, mas depois, em um outro momento, o pessoal não encontrou mais esses familiares e foram até então, ao longo de todo esse tempo, apenas as únicas pessoas que disseram ser parte da família dele. Teve também um líder comunitário do bairro Manuel Teles, que disse que às vezes ele costumava pegar refeição aí na comunidade, principalmente naqueles momentos que são servidos aqueles sopões. Houve também aquela informação que não é oficial, que ele passava as noites em alguns abrigos aqui na cidade. Agora é importante que a gente não tem essa informação no momento, se já compareceu alguém da família lá na UPA, onde ele está recebendo atendimento médico, né? Para que a gente pudesse saber qual foi o verdadeiro motivo que ele fez, né, tudo isso. Por que ele fez tudo isso? Infelizmente, eu acho que ele ainda está o pessoal está, né, cuidando dele, vendo quais são as condições que ele está realmente, se é um problema, né, psíquico, se é um problema que ele tenha de drogas e alguma coisa que ele possa ter usado, né? Mas até agora, depois que ele foi resgatado, ninguém tem mais informação. E quando nessa negociação que ele resistiu por muito tempo, inclusive hoje pela manhã, ele continuava com aquela barra de ferro na mão, né? E ameaçava inclusive os bombeiros quando se aproximavam. E nessa negociação, a informação que nós obtivemos é que ele negociou, que ele dizia o tempo todo que estava assustado, que tinha alguém perseguindo ele, que ele tinha medo, por isso é que ele não descia. Na verdade, acho que ele não subiu com a intenção de se jogar de lá, era com medo. Exatamente, né? São coisas que aí não vamos entender o que passa pelo, né? E o que ele aceitou descer foi que os bombeiros informaram que iriam levá-lo diretamente para a ambulância, que ninguém iria mexer com ele e tal. E uma outra exigência que ele fez foi que queria ter um contato, conversar com o padre na hora que descesse. Tanto é que logo após, o Leonardo Costa entrevistou o padre Jackson, que é o padre Jackson. E ele afirmou que realmente teve esse encontro antes dele ir para a ambulância, exatamente onde fez um momento de orações com a presença desse rapaz, que foi uma das exigências dele. O mais importante é que ele desceu, tá tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus, o desfecho foi realmente maravilhoso.